Olá, pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com a Jax, um espaço feito para valorizar quem transforma a beleza em propósito, profissão e superação, ou seja, para quem faz o salão acontecer. Hoje eu recebo aqui a minha amiga Vanessa Krasnojan, uma cabeleireira com uma longa trajetória nessa profissão tão linda que é ser cabeleireira, né? Ela é especialista em coloração, descoloração e tratamentos capilares e também uma referência quando o assunto é vender produtos de home care no salão. A Vanessa é daquelas profissionais que inspiram. Acabou de montar seu novo espaço, trabalha sozinha com muito amor e ainda realizou recentemente o sonho da casa própria. Além disso, é mãe da Natália, que hoje mora em Portugal. Uma mulher cheia de histórias e conquistas para compartilhar com a gente. Então, prepara seu café e vem comigo nesse papo descontraído e inspirador. Vanessa, que alegria te receber aqui no Café com a Jax. A gente se conhece já há algum tempo. Prazer é todo meu. E é um prazer enorme poder dividir uma história com quem está no dia a dia e as pessoas que nos acompanham. Obrigada, Cláudio e Jax. O prazer é todo meu. É bem satisfatório, porque eu não sou muito engajada, né, nessas coisas de internet, gravações, mas achei bem bacana e relevante, né, a história de cada cabeleireiro que você vem fazendo, porque na realidade você que está nos incentivando a isso, você que vem trazendo a gente para essa coisa da internet, de divulgação, e aí a gente vai aprendendo muito com você, Cláudio. Você sempre vai falando, não tô enchendo o seu saco, não tô puxando o seu saco, mas a verdade é essa. Você sempre vem falando pra gente, ó, internet é importante, é bacana, é legal. E esse Café com a Jax fez com que a gente nos conhecesse melhor, com que a gente mostrasse, às vezes, para algumas clientes que não sabem da nossa trajetória, mesmo ela sendo curta, é muito bacana, porque a gente consegue mostrar e entrar realmente na vida de cada pessoa, que entra no seu salão, às vezes não consegue falar com você, mas aí ele vai lá na internet e procura alguma coisa, vê o cabeleireiro, qual é a trajetória, isso eu acho extremamente importante. E muito obrigada por me permitir fazer parte desse Café com a Jax. O papel do Cláudio da Jax e a Jax Cosméticos é ajudar vocês a se desenvolverem. Vocês desenvolvendo, crescendo e aparecendo, a gente também aparece. É uma troca, né? Então, para começar, Van, me conta, como foi seu início na profissão e o que te motivou a se tornar cabeleireira? Meu início na profissão, comecei bem novinha, né? Lá atrás, eu comecei pintando o cabelo das primas no quintal, né? Minhas primas compravam tinta e pedia pra eu passar. Minha mãe sempre cortou o cabelo dos meus tios, dos meus primos, né? E eu vi aquela coisa assim, né? Então, nós somos uma família simples, né? Bem humilde, né? E eu queria uma coisa boa, eu queria buscar alguma coisa legal. E aí eu comecei a trabalhar, uma vizinha minha, ela falou que ela tinha um salão onde ela ia, e ela falou, esse salão tá precisando. Que hoje é uma referência, né? Acho que no ABC e em vários lugares do Brasil ela é conhecida, que é a Elisângela Montebello, uma pessoa extremamente profissional, trabalha muito bem, aprendi muito com ela e comecei a trabalhar com ela. Então fui no salão lixar pé, limpar salão, atender telefone, aí comecei a fazer unha, né? Uma coisa que eu falava, eu nunca vou querer fazer cabelo. Então eu fiz 16 anos, eu fui manicure, eu não queria fazer cabelo nunca. E aí comecei essa trajetória, Elisângela foi uma escola para mim, me ajudou muito, porque você não tinha condições de fazer muitas coisas, então a gente ia aprendendo cada dia, a confiança que ela teve em me ensinar algumas coisas, né? Então eu comecei com 15 anos, hoje eu tô com 45, então tá um pouquinho curta aí da carreira, a gente aprende sempre, né? Um pouquinho de tempo, né? E eu trabalhei 16 anos, quase 16 anos para outras pessoas, e hoje vai fazer agora, dia 31 de julho, fazem 17 anos que eu tenho meu próprio salão. Que bacana. E glória a Deus por isso. Isso. E o que te motivou? Você falou que não queria ser cabeleireira. O que te motivou a se tornar cabeleireira, então? Eu comecei a ver algumas coisas, eu comecei a ver que tinha algumas ideias legais, eu comecei a mexer com cor, eu achei que... Aí a Elisângela me incentivava, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a coloração é assim, a coloração é assada. E antigamente, gente, há 30 anos atrás, era uma coisa totalmente diferente de hoje, né?
o cosmético ele foi crescendo, né? Os produtos foram, a tecnologia foi ficando... Então a gente fazia muita coisa, então a gente ela ia fazer curso e voltava e me ensinava. Eu falei, será que vai dar bom? Aí comecei a fazer uma coisa, fazer outra e fui me apaixonando pela colorimetria. Fiz 1 ano e meio de química, mas acabei não fazendo porque a escola fechou em Ribeirão. Mas esse 1 ano e meio me ajudou bastante, que era o que eu precisava para eu poder saber o que eu poderia misturar ou não no cabelo da cliente. Então eu comecei a fazer umas brincadeiras no pote, você sabe que eu Suas faço alquimias. isso. E aí eu comecei a misturar uma cor, outra, fui fazendo e foi dando muito certo. Mas tudo isso com muita cautela, por muito medo de errar, porque a gente erra, porque ainda mais iniciante, mas a gente começa a perceber onde está o erro e a gente vai procurando a melhor. E eu comecei a gostar muito de mexer com cores. Legal. Né? E tratamento capilar, agora há 4 anos que virou minha paixão. Depois, pós-pandemia, né? E aí virou minha paixão o tratamento capilar e estamos nesse ramo agora, seguindo com muita paixão em tudo que eu faço, e você sabe. Que bom, Fã, isso é legal. E quais foram os principais desafios que você enfrentou no começo da sua carreira e como lidou com eles? Desafio tem muitos, né? Muitos desafios, né? Mas você tá uns poucos, assim, que é a questão de você não conseguir, você não se achar capaz, você tem que fazer cursos caríssimos para que você possa ser capaz, e aí você acaba falando, eu não posso, não tenho condições. Eu, como mãe solo, né? Eu pensava, não vai dar certo, eu não vou conseguir, mas alguma coisa eu falava, vai, Vanessa, você consegue. Tive algumas clientes que me apoiaram muito, né? Me incentivaram muito nessa questão de vai, você consegue, e eu fui trabalhando isso. Então, assim, teve pessoas que, tipo assim, não queriam fazer com você, porque você é novo, você não entende, né? Então as pessoas falam, não quero fazer com essa pessoa, quero fazer só se for com você. E aí eu comecei a buscar a melhor condição de trabalho, e eu comecei a fazer que nem eu fazia, trabalhava em um salão, e de final de semana trabalhava nas casas do pessoal que gostava do meu trabalho, e eu tenho clientes até hoje, tenho cliente de quase 30 anos comigo, graças a Deus, gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço. E essa dificuldade, a gente tem que pular esse obstáculo, porque não é fácil para ninguém que começa, não é, eu quero 1000 maravilhas, nem só se você tem muita condição, muito dinheiro, vai lá o seu pai e monta o seu salão, não é o nosso caso. Não é o caso. E monta tudo para você. Aqui é muito suor, é muito sacrifício. Claro que hoje eu tenho uma pessoa que é essencial na minha vida e me proporcionou, né, grande parte de tudo isso aqui, porque confiou também em mim e mostrou para mim, você é capaz, né? Tive muitas percas e aí a gente acaba pensando que não vai dar certo, mas graças a Deus, hoje eu falo que os desafios da vida da gente, ser mãe solo, muito doente, então eu trabalhava muito, né, com problemas familiares, enfim, e eu fui levando aquilo para que eu pudesse mostrar para minha filha que eu era capaz de criá-la, de estar com ela sozinha, porque algumas clientes sabem, né, da minha vida em alguns pontos, mas eu sempre trabalhei muito na minha vida. Eu tive aquelas questões de uma doença, eu tive um AVC nesse processo, minha filha tinha 7 meses, eu 19 anos, e a minha família foi maravilhosa comigo, né? Minha mãe, meus irmãos, a minha avó, que Deus a tenha, meu tio Júnior, que eu amo de paixão até hoje, e minhas tias também, todas que estavam ali para me ajudar. E daquele dia em diante, depois que eu comecei novamente, depois de 2 meses, a voltar a andar, voltar a falar, voltei a trabalhar, e aí a minha garra foi muito melhor. E aí eu comecei a ver que realmente era capaz. Então eu comecei a trabalhar achando que eu tinha que fazer o melhor para minha filha, não podia desistir. Então não era uma cliente que não queria fazer comigo que eu ia desistir. Porque se eu venci um AVC, se eu venci problemas da minha filha, não era uma cliente falando não para mim que eu ia desistir. E aí eu fui buscando essa conquista. Minha família sempre acreditou muito em mim, sempre me ajudou muito. Minha mãe, uma grande apoiadora minha, e a minha filha também. A minha filha é uma grande apoiadora, minha fã. E a Sandra hoje na minha vida é uma pessoa sensacional e sempre acreditando. Então, quando você tem pessoas que acreditam em você e você não acredita em você, você não vai pra frente. Mas quando você tem pessoas que acreditam em você e você vai pra frente, com certeza você vai voar muito alto, porque não adianta outros acreditarem se você não acreditar, né? Então essa é um pouco dessa trajetória. Eu acho que eu acabo às vezes falando demais, mas eu me emociono porque não é fácil você ser mãe e pai
e trabalhar e educar, e você querer dar o melhor pro seu filho. E você sabe que quem trabalha em salão, né, Cláudio, deixa muito, assim, sábados, feriados, final de semana, festas de escolinha que eu não pude ir, né? Festa de Dia das Mães que a minha filha nem participava porque eu não podia estar, porque eu tinha que trabalhar, porque eu sei que não queria que faltasse para ela. Então essas coisas a gente tem, como você perguntou, são essas percas que a gente faz, e a gente sabe que isso não tem volta, mas isso lá na frente a gente fala, graças a Deus eu consegui chegar até aqui, e de saber que a minha filha tem orgulho de mim, do que eu sou hoje, eu estive no caminho certo até agora. A Vanessa comentou aí de ser uma mãe solo e da autoestima do cabeleireiro, como ela falou, ela não acreditava nela e tudo, e eu queria comentar sobre isso. Primeiro que muitas das cabeleireiras que eu atendo são mães solos, e é uma dificuldade muito grande, porque como ela falou, tem que ser mãe, tem que ser pai, tem que ser o sustento da casa, né? Então isso é muito importante, e é onde eu falo que eu tenho clientes maravilhosas e fortes e guerreiras e resistentes, e é onde eu me inspiro muito nelas, porque cada uma tem uma história magnífica, e a da Vanessa é show de bola. Vocês vão saber um pouquinho mais daqui a pouco, mas é sobre isso. E a autoestima é algo que eu, Cláudio, procuro trabalhar muito em vocês. A Vanessa mesmo falou ali, ela tem uma equipe de apoio, né? A família dela, graças a Deus, a família sempre apoiou, todos. A filha dela desde pequenininha, hoje a Natália tem quantos anos? 26. Tem 26 anos, mas desde pequenininha sabia que a heroína da vida dela era a mãe. Então ela conseguiu ter esse apoio, mas muitas não têm. Muitas estão aqui trabalhando e tem um infeliz lá em casa maltratando e falando mal, e é o pior. Acontece, tá, gente? Muito. Então eu queria só reforçar isso, porque são muito guerreiras e tem que trabalhar a autoestima. Como ela falou, tem um monte de gente acreditando, mas se ela mesma não acreditar, não vai. E é verdade. E o pior quando ninguém acredita, que aí a força delas tem que ser maior ainda, porque tem que superar quem não acredita e ela própria. Então é uma sugestão que eu dou para vocês, acreditem, você pode tudo aquilo que você realmente desejar. Isso eu falo muito para as minhas clientes, eu reforço, e é para ter pessoas fortes como a Vanessa, conquistando como a Vanessa, como outras clientes que já passaram aqui nos outros episódios, e outras que vão vir também, porque são muitas guerreiras. Então eu queria reforçar isso para vocês. Van, você está há quanto tempo na profissão? Você já falou ali uma coisa, na profissão, mas olha só, é uma moça ainda, mas tem um bom tempo, hein? Eu comecei com 15 anos, né, nesse salão de bairro que eu trabalhava, aqui, a Elisângela, e aí eu trabalhei 15 anos para outras pessoas. Trabalhei 6 anos para a Elisângela, trabalhei 2 anos com a Marilza, que também é uma pessoa maravilhosa. E aí eu trabalhei para Conceição, no salão do Parque São Vicente, que foi aí que ela me deu um boom, porque ela disse que ela não queria mais cabeleireiro, ela tinha um salão maravilhoso lá no parque, 20 anos, só que ela não quis mais nada, então ela desfez do salão. E aí eu tive uma cliente que ela é minha amiga pessoal hoje, maravilhosa, e eu não sei se ela se lembra disso, mas ela disse assim pra mim, viu que a outra pessoa estava muito estressada, né, com algumas coisas, e ela falou assim, se você não sair daqui, a semana que vem eu vou ligar, se você falar que você tá aqui, eu não venho mais fazer com você. Eu vou lavar cabelo no seu banheiro, no seu tanque, mas você não precisa disso. E aí foi onde eu fui pra minha casa e comecei a fazer, e hoje eu tenho 16 anos, vai fazer 17 agora, novamente, dia 31 de julho, que eu tenho meu próprio espaço. E hoje o meu novo espaço, né? Um espaço maravilhoso, onde as clientes gostam. Se sentem bem, muito legal, é um estúdio bem bacana. E tudo isso é graças às clientes que acreditam no nosso trabalho. Sim. Porque sem as nossas clientes, a gente não chega onde a gente chega. Porque elas acreditam que a gente pode, acreditam que a gente tem capacidade, né? Então isso é muito bom. Não é só gostar da Vanessa, é gostar do trabalho da Vanessa. Isso. Porque às vezes a pessoa gosta do trabalho da Vanessa, mas tipo assim, ela não foi muito simpática, mas eu gostei do trabalho. Ou fala assim, nossa, a Vanessa é super legal, mas faz umas cagadas no meu cabelo, então aí não dá, né? Então acho que é isso, acho que é tudo um conjunto, por isso que a gente chega onde a gente chega. Isso mesmo. E o que você considera essencial para se manter firme e apaixonada? Porque se tem uma pessoa que é apaixonada, às vezes dá uns erros, ela, não, mas dá para fazer assim, assim, assado. Vamos arrumar. Vanessa é uma das clientes que eu admiro demais, porque eu nunca vi ela colocar a culpa no produto. Eu vejo muita gente colocando culpa no produto. Deu erro, a culpa é do produto. O produto a Vanessa, não, cara, tem alguma coisa que eu errei, ou a gente pode ver, onde pode
você e vai lá e faz essa paixão, isso dá uma alegria de ver alguém com... É contaminante, é muito legal isso, Van, eu queria reforçar para você quanto é bacana esse seu profissionalismo, porque como eu digo sempre, né, o produto ele foi testado por engenheiros, por tudo, tá feito, tem a forma e você sempre adapta, tem o jeito que a empresa manda e tem o jeito que a Vanessa vai adaptando e achando o segredo do produto, verdade. Né? Então isso é muito importante, por isso que eu queria falar dessa sua paixão. Então, o que você considera essencial para se manter firme e apaixonada pela profissão durante tanto tempo, né? Eu acho assim, a gente tem que conhecer primeiro o produto. Quando o vendedor, né, vem e mostra pra gente, a gente tem que buscar. Ainda a gente suga mais, como eu sugo, né? Eu preciso disso, mais informação. Eu acho que a paixão da gente é querer sempre o melhor para nossas clientes. Então você não adianta chegar aqui, olhar o produto e falar, vai lá e lê, faz aquilo, mas você faz o seu. O que você pode fazer para melhorar? Você pode mostrar alguma coisa diferente, que esse produto tem potencial, mas o cabeleireiro, às vezes, ele só coloca aquilo que tá ali, né? Tem cabeleireiro que ele só é assim. Se é para colocar 5 minutos, é 5 minutos, tira 2 minutos, faz. Então, essas coisas acabam fazendo com que, às vezes, o cliente não gostou do produto, como eu já te falei, aconteceu uma vez, mas foi por um uso indevido. E aí, quando você vai buscar conhecer o produto, a gente tem que estudar. Às vezes, as pessoas falam assim, o cabeleireiro não estuda. Eu já ouvi algumas vezes isso no decorrer dessa minha vida, essa trajetória de 30 anos quase, e assim, cabeleireiro não estuda. Procurou ser cabeleireiro porque não estuda. E quantos de nós sabemos como é difícil fazer cursos, pagar cursos? Não é fácil, porque cabeleireiro não tem boi, cabeleireiro não tem, é baratinho, não é. A gente sabe dessa dificuldade de alguns cabeleireiros também, mas se você buscar, se você olhar o produto com carinho e falar assim, eu vou colocar o meu nome nesse produto, a gente tem capacidade de fazer isso. Sim. E é algo, ela tá falando disso porque a Vanessa também tem isso. Ela é uma das cabeleireiras que entendeu que não é o produto, é a autoridade dela, é o conhecimento dela. Então, eu vejo muito e eu falo para muitas clientes minhas, gente, vocês não vendem produto, vocês vendem serviço, vocês vendem a sua mão de obra. E essa mulher sabe muito bem disso e como ela faz. É muito legal. Recentemente você montou seu salão atual, como você acabou de falar. Como foi esse processo e o que te motivou a dar esse passo agora? Assim, esse passo foi muito importante, assim, foi muito incentivação, assim, da minha filha, de algumas clientes que são muito amigas íntimas, assim, né, e da minha parceiraça, que é a Sandra, assim, ela sempre assim, vamos fazer, vai ser legal, e eu não, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou gastar, é muito caro, e a gente tinha esse projeto da casa, e a gente vai gastar muito, vamos fazer uma coisa mais, né, e ela, não, vamos fazer o que você merece fazer, e aí foi esse incentivo, né, então assim, é tão gratificante, é tão satisfatório você olhar lá para trás e ver algumas clientes minhas que sabem do galinheiro, né? Que lavaram o cabelo no meu banheiro, lavaram o cabelo no tanque, e hoje a gente tem esse espaço tão gostoso, tão aconchegante, que eu faço com que minhas clientes saibam que o meu salão tem esse cheiro, nosso salão da Van tem esse cheiro, o cafezinho da Van é gostoso. Isso é um carinho com as clientes, então isso faz com que a gente cresça cada vez mais. Eu tenho algumas clientes que eu sei que gostam de alguma coisa, a gente sabe quando a cliente chega na porta, se ela tá bem, se ela não tá. Isso faz toda a diferença para que você possa crescer cada vez mais. Estar onde eu estou hoje, Cláudio, é uma gratidão tão grande que vocês não têm ideia, né? Vocês sabem da minha trajetória nesses 8 anos de amizade, parceria. E não é fácil, mas assim, chegar onde eu cheguei, hoje eu abri a porta do meu espaço e falar, Senhor, obrigada, porque é uma coisa tão linda que pra mim tá maravilhoso. Eu não mudei o jeito de tratar as minhas clientes, pelo contrário, fiz com que elas se sentissem mais em casa ainda. Isso. De às vezes uma cliente passar aqui e falar assim, só vim pra te dar um abraço, vim tomar um café. Isso é muito bom. Isso não tem preço, gente, isso é maravilhoso.
Agora você falou do galinheiro, você vai ter que contar a história do galinheiro. Eu nem tinha comentado, gente. Como ela falou, Galinheira pra vocês saberem, a Vanessa atendia em casa até pouco tempo atrás e ela montou o estúdio dela agora, por isso que a gente tem esse orgulho desse espaço que ela tem. Mas no longo do tempo até a casa dela, ela passou por alguns momentos. E como ela falou, agora conte pra gente a história do galinheiro, que é muito legal pra vocês pensarem. Demais, né? Eu fui comprar minha casa, né? E aí eu precisava sair do aluguel caro. Então eu me propus a trabalhar num espaço pequenininho, uma casinha pequena, e do lado tinha uma casa que era um galinheiro terrível. Você lembra, né, Rian? E esse galinheiro, gente, ele era um cheiro tão terrível. E as clientes chegavam lá na minha casa, eu tava começando ainda, falavam, ninguém vai vir mais aqui, porque esse cheiro era insuportável. E a gente já tinha conversado e reclamado com a vizinha, aí a gente jogava veneno por causa dos cheiros, aí começou a dar, então aquele calor insuportável, aquele cheiro de galinha, que a gente não aguentava. Eu tinha vergonha das minhas clientes, mas eu não tinha o que fazer, porque ali era o meu espaço, aquele momento era o que eu tinha pra mim. Dava pra fazer. E às vezes as clientes falavam, nossa, Van, que cheiro forte. Eu falava, gente, coloca máscara, porque não dava. Às vezes tinha que fazer progressiva, gente, lá fora, porque era pequeno o meu espaço. E aí eu fazia lá na parte de fora, mas eu falava, meu, o cheiro era terrível, né? Era pior ainda. No frio eu sentia o cheiro, quando chovia, veio aquele... No calor, então, era terrível, não tinha muito o que fazer. Então eu tenho cliente dos galinheiros hoje, né? A gente deu um pulo, nosso puleiro tá lindo. Eu falo muito, brinco muito com as minhas clientes que eu falo do galinheiro, porque assim, era um cheiro insuportável e elas nunca deixaram de ir. Sabendo do meu processo, sabendo de como eu era chata com limpeza, eu gosto das coisas mais organizadas, tem que ser, né? E aquele cheiro me incomodava demais, eu falava, meu Deus do céu, só que faltava ainda um tempo para meu apartamento sair, para mim sair dali, eu não podia, então eu arrumei todo o salão, fiz a minha lavanderia um salão, e a gente ficou quase 5 anos no galinheiro. Gente, é como eu falo, quem faz o cliente é o profissional, é o cabeleireiro. Essa história da Vanessa é fantástica, eu gosto, eu já contei para algumas clientes. Por quê? Eu tenho cliente que já lavou o cabelo no tanque, como a Vanessa também. Mas essa história do galinheiro é fantástica, porque, cara, olha só, a cliente se sujeitava, ela quando vem no salão, ela quer sair bonita, cheirosa e tudo. E ela ia num lugar que tinha o cheiro das galinhas, de tudo da galinha, que era terrível. Mas elas procuravam a Vanessa, acreditavam. E é isso que eu queria reforçar com vocês. O profissional é você. Então, a sua cliente vai te procurar até no galinheiro. Até no galinheiro. Elas não deixam de nos procurar. Quando gostam do nosso trabalho, elas vão realmente até um galinheiro, porque era muito... Não era na minha casa a galinha, gente, era do lado da minha casa, da onde eu morava. E assim, era o cheiro, era terrível, né? Ai, Jesus, foi uma situação que parecia que não ia passar nunca. E teve uma época, rapidamente falando, que daqui a pouco começou o quê, gente? Dar rato. Porque junta tudo, né? E eu fechando tudo, uma cliente nova chegou no salão com o filho dela e o bebê, e ela lá, eu fazendo o cabelo da mãe dela, ela olha pra janela e ela fala assim, ô Van, eu acho que eu vi um ratinho. E era um ratinho mesmo. Só que a minha casa tava toda fechada, nunca entrou nada dentro da minha casa, graças a Deus. Mas só, gente, quando ela falou aquilo, Maísa, meu mundo caiu. Pânico. Não foi pânico, foi a vergonha, né? E até explicar pra ela do galinheiro, eu fiquei com muita vergonha. Eu morri de vergonha, porque imagina, a cliente nova no espaço daquele jeito, aquele cheiro de galinha do lado, e ainda ela olha pra minha cara da janela e fala, eu acho que eu vi um ratinho. No meu quintal. Aquilo ali me desesperou, né? A gente ia atrás de vigilância, não queria prejudicar o meu vizinho, mas nós estávamos sendo prejudicadas. E até que, graças a Deus, né, dali depois de 6 meses, eu acabei saindo e indo pro Vila Vitória, que foi que não tinha galinha, não tinha rato. Muito bom, né, gente? Van, você também acabou de conquistar a casa própria. Na verdade, você já tinha conquistado antes e aí teve alguns processos aí na vida de mudança. Perdi. E nessa atualidade aí nos últimos 8, 10 anos, né? 8 anos, Ela veio na luta e conseguiu conquistar a sua casa própria novamente, graças a Deus. E o que essa realização representa para você? Tanto pessoal quanto profissionalmente, porque é uma luta. Graças a Deus, igual eu falo pra você, o sonho do salão próprio já foi assim, né, tremendo, nossa, maravilhoso. Volto a dizer, a Sandra tem todo o mérito disso, porque assim, ela sempre esteve do meu lado, nesses 8 anos que a gente começou a correr atrás, né, e eu acho que a união e a parceria é isso.
E em nenhum momento ela, tipo, ou eu é meu, é nosso. É nosso, isso é muito e legal. essa ajuda, essa conquista e tudo que ela me proporcionou, sabendo que eu sou uma pessoa que posso fazer também, isso não tem preço. Então a nossa casa hoje, graças a Deus, é realmente de muito suor, muito trabalho dela também, muito dela. E eu consegui compartilhar isso porque eu também sempre trabalhei muito. A Sandra é um ser humano ímpar, você sabe, e ela sempre tem me apoiado muito, né? Eu falo que às vezes parece que você conhece de outras vidas, porque essa é uma coisa muito boa, muito bacana. E eu acho que a parceria é isso, né? É você conquistar e saber que você conquistou junto e saber que aquilo ali vai crescer. Exatamente. Isso não tem preço. Eu acho que quem paga aluguel é complicado demais, é judiado, mas você tá pagando aluguel, você tem para pagar. Mas quando a gente conquista a nossa casa, gente, não tem segurança, preço. Nossa, né? Não tem preço. Assim, todos os dias que eu entro na minha casa, eu agradeço a Deus. Todos os dias a Sandra fala às vezes, e é realmente isso, a gente sentar e a gente se emocionar, porque assim, para muitos, tipo, só uma casa, mas para nós não, é a nossa casa, né? Seu e cada lar, um tem né? um jeito, né? E o nosso lar é o mais abençoado que nós temos. Nosso trabalho, para quem é cabeleireira, e o nosso lar. Gente, só reforçar aqui a força de uma parceria, né? É o que eu digo muito, e como eu falei ali anteriormente, às vezes a falta de autoestima, ou então, eu preciso ter alguém do lado, e acaba tendo alguém que não ajuda em nada. No episódio passado, a Edna falou muito do esposo dela, o tanto que apoiou e que apoia, que dá uma força. Hoje a Van tá reforçando, e eu conheço muito bem a Sandra, é uma pessoa forte, de luta também. E esse o importante, para onde a gente vai e com quem a gente está. Os caminhos que a gente vai trilhar e com quem que a gente está nessa luta, nessa batalha e nessa caminhada. É só a gente tendo pessoas do bem, pessoas fortes, pessoas que estejam realmente parceiras, que a gente chega em algum lugar. Então pensem muito nisso. Às vezes a gente fica preocupado em quem que a gente vai ter, só que não está escolhendo qual a qualidade dessa pessoa de estar com você, qual que é o benefício muitas vezes, porque, você tem uma parceira como a Sandra mesmo, que está sempre junta. Sempre junto. Cheguei aqui quando elas estavam começando a produzir o salão, tinha o pedreiro, que pedreiro é terrível. Nossa, pedreiro. Oh, meu Deus do céu, prestação de serviço de pedreiro, pintor, essas coisas é difícil. A Sandra estava aqui toda cheia de caldo, de massa e fazendo, a Vanessa também. E é isso, às vezes a gente tem que meter a mão na massa e quem é que está do nosso lado para que aconteça essas coisas. Então é muito legal reforçar isso que ela falou da parceria da Sandra, a força dela e as conquistas que elas estão tendo, né? É verdade. Isso é muito bom. E Sandra, você não tá aqui hoje, era pra você estar junto. E você sabe que eu sou seu fã também. Sandra é demais. Agora é legal isso aqui. Você tem muitas histórias, Van, mas você deve ter algum momento marcante ou uma cliente que foi marcante no longo da sua trajetória e que você nunca vai esquecer. Você pode contar uma pra gente? Vou contar 2 pessoas, tá? 2 pessoas que já são bem senhoras, para que as outras não fiquem com ciúmes. A dona Dina foi uma pessoa que foi a primeira pessoa que eu fiz a unha na vida. Eu não sabia pegar no alicate. A dona do salão que eu trabalhava ia casar. E aí ela acabou deixando eu para tomar conta. Imagina eu, crua de tudo, né? Crua de tudo. E ela falou, não, mas eu vou fazer minha unha. Eu falei, mas eu não sei fazer a unha. Acabei fazendo a unha dela. E aí eu piquei todos os dedos. Não foi só o da mão, foi os 10 da mão e os 10 do pé. E ela falava, não, vai dar tudo certo, você consegue. E eu comecei a chorar. Falei, essa mulher nunca mais vai voltar. E ela ficou minha cliente, mesmo estando lá no salão onde ela ia. Ela ficou minha cliente durante 15 anos. Aí eu me mudei e acabei não conseguindo mais fazer. Mas ela era uma cliente que eu chegava na casa dela para fazer a unha e ela tinha o café da tarde. Sempre adorei café, né? E ela sabia que eu gostava do pão de Um Sonho e a Vanderleia. E eu chegava na casa dela, gente, toda semana e eu fazia a unha dela na sexta-feira. A casa dela estava preparada, aquela mesa bonita para mim, com um café e com um pãozinho para mim comer. Ela falava, você tem que comer, você precisa comer, você vai longe, ela falava. E ela começou a pintar o cabelo comigo, deu manicure, mas pintando o cabelo, e comecei. E aí foi muito, muito bom, muito bacana. Eu fiquei muitos anos com ela. Hoje ela tá bem senhorinha mesmo, né? E assim, eu acabei não tendo mais o contato, que a gente saiu, mas durante 15 anos ela foi minha primeira cliente de unha
do salão na vida, E né? incentivadora, né? Incentivou muito, ela falava justamente isso. Aí depois veio a filha, veio a nora e tal. Isso foi muito bom, muito importante para mim também. E há pouco tempo atrás veio uma senhora, que ela é sogra de uma prima minha, e ela falou que ela teve um sonho comigo. Então, olha, tem várias clientes, muitas histórias, mas essas duas são duas pessoas que são... Ela veio com problema de cabelo, de alopécia. Porque eu tô com problema, o médico disse, parece que eu tô. Então, parece que você está, não é que você esteja. Sentei com ela, conversei com ela, ela falou assim pra mim, eu sonhei, eu tive um sonho. E aí Deus falava pra mim que eu tinha que ir num salão, que tinha uma cadeira assim e assim. E aí ela falava assim, aí ela chegou no salão, conversando com ela, falou assim, eu fui em 2 salões. Eu chegava no salão, o primeiro salão, falei, não era esse. Aí depois ela foi para um outro salão, passou um tempo, ela falou, não era aquele salão. Foi um outro salão, que é próximo daqui, ela falou, não era esse. Aí eu lembrei, falei, é a prima da Érica, que é minha prima, né? Que a Érica é a nora dela. E ela bateu no meu portão. Ela não sabia, ela bateu no meu portão, falou, você trabalha ainda? Trabalho, sentou. Quando ela entrou no salão, ela começou a conversar comigo. Aí ela falou, eu falei, a senhora tá com esse probleminha no cabelo? E aí foi onde ela começou a falar comigo, ela falou assim, eu tinha certeza, era aqui que eu tinha que vir. Hoje já tem 2 anos que ela faz o tratamento de terapia capilar. Ela estava com alopécia e expliquei para ela dos óleos essenciais, falei para ela dos produtos, como que ela poderia fazer, para ela procurar um médico para ela poder fazer os exames. O Cláudio tinha me emprestado a maquininha lá, né, a tricoscópio, e daí eu expliquei pra ela, e ela se sentiu tão acolhida naquele momento, Cláudio, tão acolhida, ela voltou a semana retrasada aqui, cabeluda, né, expliquei a situação pra ela, e ela falou assim pra mim, eu sou tão grata a você, porque você me ajudou, eu estava ficando em depressão, porque pra mim não tinha mais jeito, e você falou comigo, você me explicou, você conversou, e o seu diferencial é que você explicou tudo que você estava fazendo no meu cabelo, tudo que você fez, você explicou pra mim, você falou pra mim fazer direitinho em casa, eu fiz, por isso a importância do home care que a gente fala, mas isso a gente posso falar depois, é questão de você cuidar, esse cuidado com elas duas, essas duas são 2 senhoras. Sim. E assim me marcou bastante porque ela veio aqui nesse salão novo agora e sábado ela mandou a irmã dela aqui. Isso é muito bom, né? E a irmã dela conversou comigo, expliquei pra ela, falei pra ela procurar um médico bom na fundação, porque eu expliquei. E ela falou assim, nunca ninguém falou isso pra mim, eu vou em vários cabeleireiros, ninguém nunca perguntou pra mim, eu só gastava dinheiro. Eu quero que o cliente gaste dinheiro comigo, mas eu quero que ele gaste dinheiro comigo sempre, não só hoje. Não enfiar produto no cliente, pro cliente. Então essas 2 senhoras, foi um diferencial que eu falo, e foi uma história legal na minha vida, porque assim, elas sentaram, elas conversaram, eu expliquei, uma me apoiou muito e a outra ajuda que eu dei, ela voltou e ela me agradeceu depois de 2 anos fazendo um tratamento, e hoje ela tá super bem, com o cabelo dela mais cheinho, parou a queda, e essas coisas assim que a gente fala que tem um diferencial. Tem várias histórias, né, ao longo da vida, de várias coisas, né, e até no meu começo da minha carreira, que eu brincava muito com uma cliente, vou pintar seu cabelo de preto, um dia eu vou pintar de preto, ela era loira, um dia eu vou pintar de preto, e um dia realmente sem querer eu errei a tinta mesmo. Eu tava trabalhando no salão, eu era ajudante, eu brincando com ela, e eu devia passar o 10, eu passei o 5, não sei, a gente lá, e a descoloração era uma, que ela era grandona, chamava Sicura, ela era de 100 o tubo, e eu preparei a metade do tubo e fui conversando, daí ela falou assim, hoje você vai passar preto, eu falei, hoje eu vou, e aí na brincadeira, quando eu passei, não, ainda bem que eu já tinha aquele feeling, né, mesmo nova, eu passei. Quando eu passei aqui, que eu olhei do outro lado, eu falei, não é a tinta, vamos pro lavatório. Ainda bem que eu tive essa... Mas realmente o pezinho do cabelo dela a gente teve colorido. Acontece, né, gente? Acontece. E foi muito interessante isso. Aí ela sempre fez muito, né? Então, assim, essa é um episódio engraçado que a gente acontece no nosso dia a dia do salão, ainda mais pra quem tá começando, por isso a gente não pode desistir. Não. Mas esses outros, um desde o início e a outra agora, e a mesma questão de gratidão, de saber que, poxa vida, que você me ajudou
Porque eu tive uma ajuda lá no começo e hoje eu posso ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Esse é o diferencial que eu falei. Quando a gente tem apoiadores. E o apoiador pode vir de todo jeito e em todos os lugares. Era uma senhorinha. E imagino eu que até o café que ela fazia era preocupada, porque a profissão de cabeleireira, a maioria cabeleireira e manicure nem come durante o dia no salão. Não comemos. Então ela fazia questão de fazer um café, de falar, você pode, você vai chegar lá e apoiar. Isso é muito importante. Ela sempre apoia. E essa outra situação dessa outra senhora é a autoridade que eu falo, gente. Não é pelo dinheiro, gente. É a gente fazer o nosso trabalho com amor e compaixão. Porque o dinheiro vem e acontece. Então a Vanessa é uma das minhas clientes que eu vejo que ela não tem esse tempo ruim. Então ela indica, olha, você quer fazer um mega hair? Tem tal lugar, assim assado. Tem um especialista, eu faço, mas tem um especialista que no seu caso seria melhor. Olha, você precisa ir no médico primeiro. Eu tenho alguma coisa aqui que eu posso fazer, mas eu acho que o seu problema é um pouquinho mais grave e você precisa ir no médico. Sempre isso. E o explicativo do que ela vai fazer. Então ela senta com a cliente ali uma meia hora e conversa. Então isso é quando ela mostra a autoridade dela. E cara, isso não tem preço. É o que eu falo muito e que eu gosto muito de ver em você, essa autoridade. E às vezes ela é até meio grossa, mas tem que ser. Porque é o jeito que a cliente precisa entender que não é aquele milagre. Não dá pra fazer milagre. Não dá pra fazer milagre, entendeu? Não dá. A gente então, tem que fazer o melhor, né? Isso é muito legal, que eu gosto muito. E que eu repito muitas vezes nos salões, né, no dia a dia. Como que você se mantém atualizada nas tendências e técnicas, Van? E o quanto isso impacta na fidelidade dos seus clientes? Assim, a gente sabe que as clientes são super curiosas, né? Então elas sempre vão onde? Pra internet. Aí elas vêm e falam, Van, mas eu vi um produto bom, você acha que é legal? Uma coisa diferente, inclusive para cabelos brancos, já teve algumas clientes que falaram. Fui atrás, fui buscar para entender, porque a gente também tem que ir para pesquisar para entender. Inclusive, eu comentei com você a respeito dessa coloração que era extremamente rápida, para cor branco, tal. O valor é um absurdo. E eu já coloco nelas assim, vai mexer bastante no bolso. Vocês estão afim? Porque aí você consegue buscar. A gente busca uma melhora, a gente busca uma tendência. Os nossos fornecedores, né? Cláudio, vem às vezes, olha, tem uma coisa novidade, uma coisa assim. Eu era muito resistente, né, Cláudio? Eu era resistente a algumas coisas, eu sempre tinha essa questão de, não sei, eu sou muito fiel, o Cláudio sabe disso. Mesmo às vezes a gente tem algum outro fornecedor, mas eu sou fiel. Já trabalho há 8 anos com a marca da Annabelle e gosto de todos os produtos, todos, né? Sem exceção, porque a gente começa a aprender. Aí o Cláudio veio com a Vitalis, mas você vai gostar, eu meio resistente, e aí eu vou buscar. Aquilo que o Cláudio me passa, qualquer curso que a gente vá, não é suficiente, a gente tem que buscar melhor. Mas aquilo que o Cláudio me passa, eu vou buscar, vou tentar entender. Se eu tiver uma dificuldade, alguma coisa, eu vou perguntar para ele, mas a gente tem que buscar essa melhora, a gente tem que buscar a qualidade do nosso trabalho, é a busca também, é o estudo também, é o ler para tentar entender, não é só eu olhar ali e ver que dá para fazer ou não dá para fazer. Você às vezes acha que não dá para fazer no cabelo, o teste é muito importante. Porque tem clientes aqui que eu só trabalho com teste de progressiva, a cliente vem e faz. Muitas não gostam. Mas eu já fazia em outro lugar, mas eu nunca tive problema. Só que eu tô fazendo com você a primeira vez, então eu faço teste de 24 horas, coloco no cabelo do cliente, passo no cliente para ele entender aquilo. Porque depois vai falar, nós já tivemos um percalço desse, né? E não é o produto, é o cliente, porque geralmente a gente sabe, gente, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se esforça para poder fazer o melhor para o nosso cliente. Só que o cliente, ele faz as coisas, o cliente ele camufla, né? Ele pega uma coisa, ele faz outra coisa. Eu já tive alguns problemas de clientes e aí eu vou buscar, vou mostrar que o produto não é ruim, que o produto faz acontecer, mas você também tem que ajudar na sua casa. É igual você quer um louro platinado. Você vai cuidar, você não quer gastar com home care, você não quer gastar com hidratação. A gente estuda para mostrar para o cliente o que é o melhor para o cliente. Isso é tudo, tanto no tratamento, quanto na descoloração, quanto numa hidratação, mas o produto ele vem para nos ajudar. Só que você tem que fazer acontecer estudando, se aperfeiçoando também, né, Cláudio? E buscando algumas dúvidas. Se tá com dúvida, gente, liga pro Cláudio. O Cláudio explica, meia-noite, 1h da manhã. O Cláudio não dorme, tá, gente? O Cláudio não dorme. Então, assim, eu acho que essa é a importância da gente poder tá buscando sempre essa melhora. De estudar, de querer fazer o melhor. Às vezes a pessoa quer pagar um curso caríssimo, ela não vai entender nada.
Mas ela quer pagar um curso, que ela quer um Longueiras, que eu não sei nem contar agora, e ela quer ir para fora do país. Mas você tá fazendo o que no seu país? Se você quer ir para fora estudar, você entende o que tá acontecendo aqui? Você entende que o cabelo de fora não é igual o cabelo que você tá tratando aqui? E aí tem essa questão, porque às vezes, gente, o brilhantismo, o top, Glamour. porque tá ali aquele glamour todo, e eu tenho um certificado para fora, mas aqui o seu cabelo, o cabelo da sua cliente não é um cabelo europeu, não é um cabelo americano, não é um cabelo africano ou japonês. É um cabelo brasileiro, nós temos uma miscigenação muito grande, onde se a gente não tiver esse conhecimento, a gente acaba fazendo uma caca mesmo, né? Exatamente. O que eu vejo muito na Vanessa é uma troca. Então a gente troca bastante, conversa bastante. Tem algumas novidades que eu conheço e aí eu falo com ela, mas aí ela já viu em algum blog, em alguma coisa, já foi atrás. Esse é o bacana. E uma coisa que ela falou que é muito importante é teste. É uma mulher que não tem vergonha de fazer teste. Não tem vergonha nenhuma de fazer teste, de organizar as coisas dela. E as clientes ficam meio bravas às vezes porque vai perder tempo. Não, é o meu jeito, eu preciso testar e entender seu cabelo. Ah, mas nós fizemos há 15 dias atrás, não sei o que. Então, fazem 15 dias, de 15 dias pra cá eu não sei o que você usou no seu cabelo. Justamente. Isso é muito importante, gente. Isso remete à autoridade dela. Isso mostra o tanto que ela é autoridade, o tanto que ela conhece, o tanto que ela tá preocupada com a cliente. E esse é um dos diferenciais. Não é só ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Muito legal isso. Van, você é uma referência em vendas de produtos home care, ao menos na Jax Cosméticos Qual é o segredo para vender tão bem sem parecer insistente? A Vanessa, ela é líder em vendas de home care, ela toda semana faz uma boa reposição de home care e eu vejo as clientes dela muito satisfeitas e com cabelos realmente tratados, né? Que o home care, na verdade, é um prolongamento do que você faz no salão. Mas qual que é o seu segredo para você conseguir vender? Porque eu tenho cliente que às vezes não consegue vender um kit na semana. Eu acho que nem eu busco sempre mostrar para o meu cliente qual é a importância do tratamento, porque a gente faz assim, a gente dá o doce, aí o cliente vai gostar daquele doce, então ele vai voltar para aquilo. Então geralmente eu faço na minha cliente, eu mostro para ela aquilo. Muitas vezes eu falo para ela assim, eu já cheguei a falar várias vezes, você vai usar o seu produto, você vai usar 3 vezes na sua casa, se você não gostar, você me devolve. Eu nunca tive uma devolução. Tem gente que fala, eu não gostei no começo, mas depois foi ficando legal. Como que você está usando? Ah, mas eu não sei usar. Eu explico para a cliente, eu desenho para minha cliente, eu coloco na minha mão o meu produto, eu mostro para ela quanto ela tem que usar, porque vale a pena. Vocês têm que levar o home care para casa. E não é porque eu quero vender o home care, porque eu não quero que você depois me ligue falando, meu cabelo tá assim, meu cabelo tá assado. Então, você tem que trabalhar com isso e buscando o quê? Uma linha de home care boa, uma linha de home care que é meu carro-chefe no salão, que é o Absolute, né, Annabelle, que eu vendo bastante, e os de caixa também, que eu tenho vendido bastante também, é que as clientes, elas fazem muito tratamento semanal, então geralmente ficam mais aqui no salão, mas as minhas clientes, elas podem comprar qualquer outro produto, mas eu tenho certeza que elas sempre voltam para pegar o produto que a gente indica, porque o cliente, ele é assim, ele é curioso, ele vai atrás do mais em conta, às vezes, ou atrás do que ele acha que ele é bom, né, das marcas tops, e às vezes não é isso que acontece, não é a marca, é o jeito que você trabalha, é o jeito que você utiliza, como você manuseia esse produto. Então eu explico muito isso para as minhas clientes. Esse produto é assim, assim, assim. Nós estamos hoje com uma promoção até o dia 31, que eu te falei que é da... E assim, nós estávamos com vários kits, hoje eu tô com pouquíssimo, já tá reduzido, e eu venderei até o final dessa semana, porque as clientes sabem, elas entendem que o que é preciso pro cabelo delas. Se elas vierem pro meu salão, mesmo sendo minhas clientes, e não tratarem do cabelo, elas querem um cabelo extremamente claro, eu não vou fazer. Eu posso estar precisando de dinheiro, você... Nossa, mas minhas clientes falam pra mim, você não gosta de ganhar dinheiro, né, Van? Porque eu queria fazer um negócio, você quer fazer outro, porque aquele negócio não vai ficar bom pro seu cabelo. E o seu cabelo é o meu nome na sua cabeça. Bom, olha pra você e falar, quem que fez isso aí? Foi o pombo? Né? Então não dá, gente, não dá. Olha, essa frase aqui é muito legal. Eu fiz um dia da beleza, um beauty day uma vez com a Vanessa, teve 2 situações muito legais. Uma que foi a única cliente que sábado, 2 horas da tarde, ela fecha. Porque ela quer qualidade de vida, isso é muito importante. Qualidade eu trabalhei de vida. muito até. Então, deu 2 horas, ela para e vai tocar vida, tomar seu vinho, né? Vai curtir, adoro. passear, viajar. Isso foi muito legal, porque foi diferencial. E outra coisa foi isso. Ela discutindo com a cliente falou, eu não quero, você tá lá na rua, você tá levando o meu nome.
Foi. Então, se me perguntarem quem foi que fez o seu cabelo, foi Vanessa Krasnojan. Não foi um pombo. Então, se for para ser o pombo, você vai em outro lugar, não aqui. Eu achei muito legal isso, que é verdadeiro e realmente tem razão. É o seu espelho. Então, tem horas que as pessoas não olham, só medem o dinheiro e aí acaba ficando ruim. E aí isso reflete em outras pessoas que podem indicar, que não vão indicar, porque deu algum erro. Agora, quando é bem feito, como o que ela faz, ou então quando não faz, não tem como falar. A quem não fez seu cabelo, não tem como falar. Então ela fala mesmo isso e eu acho muito legal, de novo, remetendo a autoridade e segurança, sinceridade, que eu acho que é muito legal. Eu sou bem sincera com as minhas clientes, né? Continuando naquele ali, como você educa suas clientes sobre a importância do uso dos produtos em casa? Isso é muito legal porque entra na referência em vendas e tudo. Justamente, essa questão é o que eu falo, né? Eu dando continuidade. Eu sempre falo para elas e mostro o importante, o quão importante é você ter uma linha de home care dentro da sua casa. E não é porque eu quero vender, claro que eu quero vender. E você sabe que eu não ganho absurdo nos meus produtos, você entende o que eu quero dizer. Porque eu prefiro que minha cliente leve o meu produto e ela vai entender a beleza daquele produto, ela vai entender como que fica maravilhoso, como que é bom cuidar do cabelo dela e ela vai levar esse produto porque eu estou falando para ela que é bom, ela acredita na minha palavra e eu falo para minhas clientes, eu mostro para minha cliente, meu espaço é aberto, eu não tenho uma sala onde eu vou pegar um produto, fazer o produto e trazer o produto pronto. A minha cliente vê eu pegando o produto e fazendo na hora. A minha cliente vê o que eu estou fazendo de verdade. Eu não estou usando um home care porque eu tenho outra coisa dentro do meu frasco. Não. Cláudio, me traz os produtos, meu shampoo, meu condicionador, todos são profissional. As linhas que eu trabalho são profissionais e minhas clientes, todas elas vêm preparando tudo. Então elas têm essa confiança já, porque eu já ouvi muitas vezes isso. Nossa, Van, eu ia em um salão e preparava tudo lá atrás, do quartinho, não sabia como que era. Falo tudo pra minha cliente, qual que eu tô usando, o que eu tô fazendo, a fichinha de anamnese dela fica ali. Mas a gente guarda pra gente a fichinha. Só que a cliente, ela vai se perder no momento. E às vezes acontece. E aí, quando a cliente tá no lavatório, fala, eu tô fazendo agora uma reposição de pH, a gente vai fazer um SOS, essa marca é isso, essa marca é aquilo. Nossa, Van, todas as minhas clientes que estão comigo sabem que eu sou assim. E as clientes que estão vindo também, graças a Deus, falam, eu nunca tive uma explicação. Uma experiência dessa. Eu nunca tive uma explicação. Quando eu sento na cadeira, o profissional vai e faz, eu nem sei o que passa. Porque eu pergunto pra minha cliente quando ela vem nova, o que você usava? Qual era progressivo? Ou qual era a coloração? Não sei. Não dá. Porque, gente, a gente sabe como que é. A gente passa uma coloração de um 7, ele vai ficar loiro. Ele vai clarear. Eu passava um tal, mas eu queria essa mesma cor no meu cabelo que tá aqui agora. Só que essa cor que tá aqui agora não tem ali no meu lado, porque ele tinha uma outra cor. Qual que ele passava? Olha, vai clarear. Eu explico pra minha cliente, ela vai clarear o cabelo, vai aparecer nesse tom, você tem que passar esse. Tudo isso é indicação de mostrar para o cliente, saber o que você está fazendo, a confiança de que você está trabalhando com certeza, com verdade. Não tem como ela não levar o seu home care. É o conhecimento. Ao longo desses anos, o que você aprendeu ao longo desses anos sobre relacionamento com o seu cliente no dia a dia? Eu acho que é isso, é o respeito, né? Eu acho que a gente aprende a respeitar o cliente, só que você aprende a fazer o cliente te respeitar, porque isso é muito importante. Saber que nosso salão é onde ele vai ser bem-vindo, onde ele vai ser bem acolhido e não é a casa da mãe Joana, porque acontece isso. Eu tenho clientes onde, você sabe, na minha casa, muitas das vezes era aquela extensão do meu salão para minha casa. Hoje, as minhas clientes vêm e fazem, às vezes uma traz uma coisinha ou outra, me trazem mimos, sabe que eu gosto disso, daquilo, de um bolo, você não comeu hoje. Tem cliente que até compra minha janta, né, Leia? E você não comeu, vou fazer o cabelo, vai fazer isso que ela volta para você. Tem esse carinho, como elas também têm esse carinho comigo. Acho que o respeito é isso, né? Você fazer o que você faz com amor, você fazer o que você faz com carinho, você se emocionar. Nós somos muito ouvintes, né, Cláudio? Nós somos ouvintes, nós somos às vezes mãe de adolescentes, né? Nós somos, às vezes, confidente. No salão, a gente se ouve de tudo. Eu vi uma frase que é assim, no salão, hoje eu ouvi 2 separação, uma não sei o que lá, 2 traição e 2 brigas não sei do que. E essas coisas que a gente ouve, e a gente ouve isso.
E nós temos que aprender a ser ouvinte. Eu falo muito com as minhas clientes, mas eu só falo o que eu acho que eu preciso falar, não o que elas querem ouvir. Porque eu sei que às vezes eu até falo muito pra elas, às vezes algumas clientes chegam, conversam, eu falo assim pra elas: vocês querem ouvir, querem que eu fale o que vocês querem ouvir? Ou vocês querem que eu dê a minha opinião de verdade? Porque a minha opinião não vai ser boa. Vai ser doída. E aí eu converso, então assim, você tem isso com as clientes, né? Isso é muito bacana. Eu sei que a gente também tem alguns problemas, eu sempre digo isso, falo isso, sempre falei pra minha filha isso, para as meninas que trabalham, né? Que às vezes vêm de free pra mim. O meu problema eu deixo lá embaixo na rua. Às vezes, por mais que a gente tenha, que nós temos, nós somos seres humanos, a gente tem N problemas. E aí você deixa. Eu sempre deixei os meus problemas fora do meu espaço, que é sagrado. Já trabalhei algumas vezes, o Cláudio sabe, né, com muitas dores, né, por algum problema aí que a gente, não sei se você, e assim, eu trabalhava muito mal de ruim mesmo, mas assim, eu tentava fazer o melhor para minha cliente. Às vezes a cliente fala assim: eu não quero que você me atenda hoje, tô vendo que você não tá bem, mas eu vinha, eu atendia, e eu fazia com excelência o meu trabalho. Demorava um pouco mais, por uma dificuldade muito grande. Nós temos o nosso maior material de trabalho, são as nossas mãos, e infelizmente eu tive um problema muito sério, mas as minhas clientes tinham todas elas aquele respeito, e aquela também que não me respeitou, tchau. É simples assim, porque não respeitou o meu problema, não respeitou a minha doença, não respeitou o meu processo, você não tem que ficar comigo. É bem assim que funciona, gente. Vanessa sabe demitir também, tá? Isso é muito importante, gente. Eu falo muito isso pra vocês. Às vezes a gente precisa demitir. Então, é como ela falou aí, respeito e parceria. Então, as clientes são parceiras e funcionam, por isso que ela tem bastante cliente, por isso que o negócio funciona. Mas ela falou que ela é das mãos porque ela tem reumatismo. De vez em quando não aguenta de dores na mão. E as clientes precisam entender isso, que acontece, né? Mas tem superado, né, Van? Tá indo bem. Graças a Deus, hoje eu já tô há 9 meses, né, medicada. Tá bem fiz legal. Um tratamento, mas assim, você viu como era difícil, né? Eu não conseguia, às vezes, levantar, precisava de ajuda para me levantar, para colocar eu no banho, sabe aquele carro a álcool, né? Você vai ligando 5 da manhã para você sair às 8. Era mais ou menos isso. Eu era um carro a álcool, né? Um Gol a ar, né? Eu acho que era um Gol a ar. O Gol, o Fiat 147, então, um Fiat 147. E eu não conseguia levantar, eu não conseguia tirar nada, eu não conseguia pegar um copo para mim tomar um café. E foram uns anos aí de muita luta, complicação. Graças a Deus colocou uma médica maravilhosa na minha vida, e hoje já tem 9 meses que eu tomo uma medicação que é de alto custo, muito cara, mas conseguimos o Mário Covas. E graças a Deus hoje minhas mãos abrem, fecham, tá controlado. Eu consigo trabalhar. Minha ferramenta de trabalho foi arrumada. Tá funcionando. Graças a Deus. Agora você falou ali de emoção, vamos procurar um pouquinho de emoção. Mais. E esse assunto é complicado, que até eu me sinto, você sabe disso. Às vezes eu me emociono, às vezes eu fico nervoso com algumas coisas. E nós falamos da Natália, a filha da Vanessa. Ela está já há 2 anos ou 3? 3 anos. 3 anos em Portugal. Como tem sido conciliar a saudade com a rotina de trabalho intenso? Difícil. A saudade não deve ser fácil. Eu vejo algumas publicações dela que dói. É bem difícil, né? Claro, porque a Naná é meu tudo, né? Minha força, meu tudo. A Naná é uma menina muito guerreira, passou por uma situação bem complicada, você sabe um pouquinho da história dela. E mesmo de longe ela falava: mãe, não vou ficar. Ela fala assim: mãe, eu quero ser igual a você. Ela sempre fala: mãe, eu quero ser igual a você. Você é uma mulher de força, você é uma mulher guerreira, você é a minha inspiração. E ela é o meu orgulho, né? A Natália é o nosso orgulho. A Natália é uma filha sensacional, e que, se tiver 1000 vidas, eu quero ser mãe da Natália. Espero que ela queira ser minha filha também, né, Rian? Mas... porque assim, a Natália, ela é uma menina que ela nunca me deu trabalho, ela sempre foi ali, parece que ela entendia desde sempre, né? E hoje ela estar longe pra mim é bom, porque eu sei que eu criei uma mulher de garra, mas a saudade é gigantesca, porque ela é o meu tudo, né, Cláudia? A Natália é minha vida, meu coração fora do peito. A Natália é uma filha sensacional, um ser humano maravilhoso.
E eu tenho muita gratidão a Deus por Ele ter permitido eu ser mãe da Natália. A saudade é gigantesca. Vai Dói, melhorar, mas tem dia que a gente só quer chorar, né? 2 vezes já precisa chorar, hein? A saudade é muito grande, você sabe. Às vezes eu fico meio triste, gente, meio cabisbaixa. Às vezes, mas é por causa da saudade. Tem hora que bate uma saudade muito grande, né? Mas graças a Deus, hoje eu posso falar que ela está bem. Hoje ela está bem lá, né? Tem as coisas dela, a vida dela, a casa dela, os cachorros dela, o namorado dela, tá tudo bem. Tá tudo então, andando, graças né? a Deus que isso é muito importante. Quando a gente sabe fazer e criar um filho, né? E chegar onde a minha filha chegou e onde eu cheguei, isso não tem preço. É como você falou, é o exemplo, é garra, é força, é determinação, e ela teve um exemplo em casa. Você falou que ela não dá trabalho, o trabalho é da distância, né? Como é difícil, né? Eu acho que veio aí dessa fase de família, né? Nossa família, as mulheres são muito guerreiras, né? E a minha mãe, minha mãe é uma mulher sensacional. Fantástica também, a minha mãe é maravilhosa, minha mãe é tudo que nós somos hoje. Eu, meus 3 irmãos, Ricardo, minha mãe Viviane, que eu amo, nós somos gratos à minha mãe. Minha mãe nunca foi uma mãe carinhosa, não, né? Nossa, mas a minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. Minha mãe sempre mostrou pra gente que aquilo estava errado e que se estava errado ela corrigia a gente. Hoje meus irmãos são pais de família maravilhoso, a minha irmã é maravilhosa, tá se formando agora em direito, a bichinha é extremamente inteligente, um pouquinho chata, ela é extremamente inteligente. Então, assim, a minha família, claro, é uma família linda, sabe? E a Sandra veio pra completar a minha família. Ela fugiu da Naná, tá? Porque ela ia chorar. Eu ia chorar. Mas é muito legal, porque eu vi... São 8 anos que eu conheço a Van. Então eu vi a Naná ali chegando nos 18. 18 a 19, daqui a pouco verdade. Eu vi ela indo para Portugal, casando, casou, indo pra tendo Portugal. umas dores de cabeça. A Van queria passar a mão na cabeça e eu falava, não, ela tá certa, ela tem que continuar e tem que seguir a vida dela e para. E graças a Deus hoje ela tá muito bem. Eu falo que eu comecei falando ali que a Van é minha amiga, porque é minha amiga e eu participo muitas coisas do dia a dia. Verdade, E que nem a Naná, às vezes me dói a distância dela. É muito legal. Ela veio agora no começo do ano passear, né? Veio passear. Foi muito legal. E essa mãe aqui é babona e é chorona mesmo. Faz eu parte. sou mesmo, meu Deus. Mas vamos lá, Van. Vamos mudar um pouquinho para você acalmar. Trabalhar sozinha no salão tem suas vantagens e desafios. Como você organiza seu tempo e cuida da saúde física e mental? A física dá um trabalho, né? A física tá ruim, a mental já tá no CAPS, né? Mas eu trabalho sempre eu trabalhei só. Aí eu tenho a Regiane que me ajuda aos sábados, né? A Rê é meu braço direito no sábado, mas ela tem um outro trabalho. E aí, assim, a gente concilia essas coisas, essa agenda eletrônica me ajudou bastante, né? Sim, ajuda. A Sandra tem tomado agora a parte, a gente está se organizando, né? Essa Cláudia nas finanças, aí a gente está se organizando e a Sandra tem me ajudado nessa parte por conta da agenda. Essa agenda que vem tem sido muito boa porque as clientes marcam o horário, é bem certinho ali na agenda, já marca. Funciona. 4 horas de um cliente que vai fazer luzes, mas aí 2 horas então tudo ali tem marcadinho. Às vezes acontece, né? Sexta-feira passada, né, Rian? Tava assim, parecia que tava dando cesta básica no salão, tinha umas 11 pessoas nesse salão. Mas assim, funciona assim. É que às vezes eu não quero deixar o cliente na mão, eu não deixo o cliente na mão, eu procuro não deixar mesmo. Eu às vezes atraso o meu compromisso, mas eu não quero deixar nunca uma cliente na mão. Eu tenho uma amiga minha que ela vem 2 a 3 vezes no salão. Sim. E aí na sexta-feira ela me ligou, Van, tem horário pra mim? Eu falei, seu horário era 1h30, mas agora eu vou te encaixar às 5. Aí ela falou pra mim, brincando, né? Poxa, agora eu sou encaixe? Tá nesse nível? Aí eu falei, pois é, porque não tinha horário, ela sempre vem, eu já deixo. As minhas clientes, eu sei quando elas não vêm, quando acontece alguma coisa, aí eu vou perguntando, né? Às vezes eu tô na correria, tá tudo bem? E aí ela chegou, 5 e pouco da tarde, ela já chegou atrás e falou assim, nossa, Van, eu fiquei assim, nossa, me tinha arrasado, ela falou que eu era encaixe, mas brincando, né? Que ela é super brincalhona. E assim, a gente tem essa correria, tem essas coisas que às vezes dá essa correria o dia a dia, mas a gente consegue conciliar. E fazendo essa agenda que a gente faz, que é bacana,
Eu atendo uma cliente, no máximo 2 vêm, né? Às vezes você chega, tem 2, às vezes tem 3, às vezes eu tô com uma cliente, mas é isso, você consegue conciliar. É difícil, né, Cláudio, quando você consegue, você toma conta, você sabe, né? O tombo que eu tomei lá atrás, depois veio a pandemia, né? Vocês nunca me deixaram na mão, graças a Deus. Eu também, pouco foi indo, também nunca deixei de cumprir com os meus compromissos, mesmo a gente faltando aqui, trabalhando aqui, atrás um pouquinho, mas eu falo hoje, como eu falo com algumas cabeleireiras que a gente conhece, quem saiu de uma pandemia, Cláudio, não fecha mais salão. Sobrevivemos. Quem sobreviveu a uma pandemia, gente, não fecha, porque eu já tive polícia na minha porta, como era na minha casa, a minha cliente me ligando, minha filha, mãe, tem polícia aqui, porque tava na porta da minha casa, tudo fechado, mas sabiam ali, eu não tinha placa, mas sabiam, né, eu não sei o que aconteceu, e aí a Natália, eu liga pra cliente, a cliente ligava, vamos, passei aí, já fui embora pra minha casa, já passou, já foi direto, e aí ela já ia, então tava ali, e toda aquela correria, e a gente que paga aluguel, água, luz, que pagava aluguel, e o fornecedor, e a gente ficou, o primeiro ano foram 100 dias, o segundo ano foram mais 45 dias, então a gente deu essa patinada aí, mas graças a Deus hoje a gente já começa a se colocar no nosso lugar. Tem realmente, você estava falando da feira que eu vi no seu... Tem dias que é muito bom e a gente tem que fazer mês a mês, cada mês um mês, cada mês uma coisa, cada mês você vai vendo. A gente não pode pensar, tipo assim, nossa, ganhei tudo hoje, vou gastar tudo hoje. A gente tem que pensar, será que o mês que vem vai estar bom? A gente torce para estar mês que vem, porque eu faço assim, na minha agenda, eu não tenho mais agenda hoje, mas eu tenho no caderno. Esse mês eu atendi X cliente, mas eu quero fazer X cliente esse outro mês. E eu vou fazendo até o final do mês. No final do mês, no final do ano, Cláudio, eu sozinha atendi 100 clientes. Eu tinha 82 clientes e foram clientes que vêm a cada... Eu tenho clientes que vêm a cada 15 dias, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez no mês, todas as minhas clientes. E eu falei, eu não quero 80, eu quero fechar no 100. E eu trabalhei até o dia 30, até tarde, mas eu fechei a minha agenda no 100 com excelência. Porque as minhas clientes vieram, eu coloco essa meta. Eu sei que a gente tem alguns percalços, algumas coisas, tivemos alguns tombos aí, mas é normal, gente, porque a gente trabalha, somos seres humanos, e tinha dia que eu não conseguia trabalhar, tinha dia que eu não trabalhava. Se você não trabalha, você não tem dinheiro. Não é que você não tem dinheiro, você não vai ter um dinheiro sobrando, mas você vai ter um dinheiro para estar pagando as suas contas. Dá uma apertadinha aqui, uma dali, né, claro, uma atrasadinha aqui, mas você vai, porque você não pode ficar sem dinheiro. Quando o profissional fala assim, tô sem dinheiro, não tenho dinheiro para nada, o que você tá fazendo? Onde você tá errando? Porque você atrasar uma conta, gente, tudo bem, a gente entende isso. Agora você não tem dinheiro, você atrasar uma conta, você atrasa 2, você atrasa 3, você não paga aluguel, você não paga a sua água, você não paga a sua luz, você não consegue comer direito. Eu já tive problema de profissionais, Cláudio, que trabalham em casa e não ter uma comida dentro de casa. Então, o que você tá fazendo? Né? Você sempre fala isso pra mim, Van, você vê como que é, Van, seu ticket médio, Van, você sempre me dá esse incentivo, Van, faz assim, assim, assim. Porque eu sempre fui, gente, aquela de colocar tudo no envelopinho. Então eu tinha a Regiane, aí o envelope da água, o envelope da luz, o envelope da internet. Hoje a gente não tem mais, porque a gente não recebe mais em dinheiro. Hoje é muito difícil. Tudo é no cartão. Aí a gente acha que aquele dinheiro do cartão ou do caixa de hoje é nosso. E não é nosso, né? Então a gente vai vendo e vai aprendendo com isso. E aí você consegue conciliar. O trabalho a gente concilia, agora o CAPS tá lá esperando a gente. O mental tá difícil. Olha, mas a Van falou algo aqui que é fantástico. De novo, nos apoiadores. E eu falo muito no dia a dia que vocês são os artistas. A Van tem um diferencial que, além de artista, ela também sabe administrar. Como ela falou ali, ela vinha antes, ela dividia o fornecedor, o pagamento da Vanessa, o pagamento do salão em envelopes. Com o tempo ela mudou, hoje tem cofrinhos, né, nos bancos digitais. Mas uma coisa que melhorou mais ainda, além dela já ter isso, que muita gente não consegue ter essa gestão, ela veio a Sandra ajudar a administrar. Então a Sandra consegue administrar a agenda, a Sandra consegue ajudar a administrar ali os pagamentos, recebimentos, e isso é muito bom. Tem uma coisa que a Van falou agora que é muito importante, gente. Outro dia eu fui fazer uma consultoria, a cabeleireira não sabia quantos clientes passa no mês no salão. Isso é complicado. A Vanessa acabou de falar, ela sabe quantos clientes rodam, quantos clientes ela quer atender e como fazer para chegar a isso. Isso é muito importante, porque aí você vai ter seu ticket médio e vai ter uma previsão do que você vai ganhar. Pense nisso. Van, para quem está começando agora ou pensa em desistir da profissão, qual mensagem de força e motivação você deixaria para essas pessoas? Para quem está começando agora, que você coloque as suas metas
dia a dia, que você possa buscar cada vez mais melhora para você, para que você possa trazer para o salão. Porque se você trouxer uma melhora para você, um conhecimento para você, você consegue passar para os seus clientes. E para você que quer desistir, não desista. A nossa área é linda, a nossa área é ampla, tem espaço para todo mundo. E a gente sabe que cada um tem o seu potencial, cada um consegue trabalhar e você vai encontrar a melhor maneira de trabalhar. Pesquisa, procura, faça consultorias, mas não desista dos seus sonhos, porque o nosso trabalho é uma arte, como você disse. Nosso trabalho é trazer alegria sempre para o cliente. E alegria de tudo. Se você arruma um cabelo que não estava bem, se você faz uma maquiagem, se você arruma uma noiva, nós temos esse poder, graças a Deus, de fazer com que a pessoa saia feliz, com que a pessoa tenha uma autoestima. A gente consegue elevar a autoestima. Quantas mulheres precisam disso? Então, não desistir jamais. Uma parceria boa. Aí podem contar com o Cláudio. O Cláudio é maravilhoso. O Cláudio sempre fala algumas coisas inspiradoras. Às vezes aqui, né? Às vezes na internet eu vejo algumas coisas, mas assim, às vezes ele fala essas coisas. Porque a gente estava até comentando, eu não sou de internet, eu morro de vergonha. Não conseguia, comecei a fazer um vídeo, outro, e eu, nossa, faz 500 vídeos para um ficar bom. Morria de vergonha, porque eu não gostava, que aquela coisa depois do AVC eu nunca mais tirei foto. E eu ficava naquela questão. E hoje a gente sabe como é importante a internet, a internet ela vira muito, né? E hoje, graças a Deus, viu, gente? O Rian também, procurei aqui o Rian, ele tá fazendo uma ajuda muito no meu Instagram, tem me ajudado muito. Depois eu vou colocar para vocês o linkzinho lá no meu Instagram do Rian. Ele tem trabalhado e feito muita diferença, esse diferencial de trabalhar com a internet. Às vezes o cara fala, você tem que postar mais, Van, tem que fazer umas coisinhas assim, ó, é legal você fazer isso, aquilo. E aí a gente acabava, vou sem tempo. Aí você tira a foto do antes, mas você esquece do depois, né? Tem essas coisas, isso, né? Na correria, tirei só do depois, porque tava legal, mas esqueceu de tirar do antes. Então a gente também tem que se programar com isso. Às vezes eu tô com 2 clientes aqui, gente, só um minutinho, vou tentar tirar uma foto. Depois eu vou passando pro Rian, e o Rian vai tentando fazer milagre, né? Porque as fotos que a gente tira é legal. Eu e a mãe dele tira foto, que é maravilha, mas a gente tenta fazer. E aí tem esse diferencial de você nos incentivar, Cláudio. Você nos incentiva muito. Você, cada dia que você vai, em cada salão que você vai, você tem um conhecimento e você passa conhecimento para todas. E assim, é uma coisa que é muito bacana, e eu desejar muito para você que cresça cada vez mais. A Jax, que ela cresça muito, que ela cresça a nível Brasil mesmo, porque você trabalha bem, você é um cara que você inspira, você é um cara que você corre atrás. Você nunca deixa o seu cliente sem nada. Você faz um esforço para trazer qualquer coisa, para poder o cliente nunca estar, né, ali. Você gosta que o cliente, você incentiva nessa questão. Outra coisa que eu não sei como funciona com alguns cabeleireiros, Cláudio, é excesso de vendedor. Se você me permite falar. Sim. O excesso do vendedor faz com que a gente fique muito atrapalhado. Eu concordo, de repente, às vezes a gente pode ser 2 vendedores. Eu tenho um vendedor que trabalha só com produtos de escova, chapinha, tudo. Que hoje o Cláudio vende, gente, mas o Cláudio não vendia ainda. Então eu tenho um vendedor que ele trabalha, que eu faço isso, e aí o Cláudio que me fornece os produtos. E assim, isso é muito importante. Eu tenho vendedores, mas o máximo é 2, né, Cláudio, ou 3. Tem gente que tem 8, 9, 10, e aí a gente se atrapalha, que a gente trabalha só para pagar fornecedor semanal. E aí por isso que você, cabeleireiro que está começando, você não vai ter, porque cada um que chega vai te dar um, né, Cláudio? E aí você vai perder, e a gente vai perder. Eu nunca tive um monte de fornecedor, eu sempre tive medo disso, porque eu tinha medo de falar, putz, já pensou o fornecedor chegar e falar assim, fala que eu não tô? Eu morria de medo de acontecer isso comigo. Que é terrível, né? Porque eu já vi em alguns salões que eu trabalhei essa questão, né? E aí ela disse assim, fala que eu não tô. Ixi, fala que eu não tô. Chegou lá o vendedor, escondia lá fora, e aí nós que estávamos na linha de frente falava não tá. E eu falava assim, eu nunca vou querer ser cabeleireira para fazer isso. Por isso que eu falava que eu não queria, porque eu tinha esse medo. Mas quando a gente começa a se apoiar no que é certo, e você começa a ver que tá fluindo aquele, como eu falo pra você, a gente precisa mexer no que tá quieto. Não vou pegar outras coisas. Quando eu falei pro Cláudio, que o Cláudio vende a Anabelle, mas ele vende outros produtos pra mim, e eu falei pra ele que eu gostaria, e aí ele me incentivou, ele falou, não, eu vou trazer pra você, eu tenho clientes que gostam, então vou trazer pra você, e ele me trouxe. Ele foi buscar aquilo que eu pedi pra ele, porque o Cláudio, ele faz isso, ele vai buscar o que você acha melhor, ele vai pesquisar, ele vai ver se você tem algum produto diferente, ele vai falar,
Esse aqui é assim, mas só que é isso, entendeu? Isso é a diferença de você mostrar, essa sua qualidade de mostrar pra gente que a gente tem capacidade todos os dias é muito bom. Isso nos incentiva cada vez mais. Eu quero agradecer, muito obrigada mesmo por você confiar na gente, né? Por você trazer o seu produto pra gente, por você acreditar que a gente vai fazer um bom trabalho com o produto que você tá oferecendo pra gente, porque você também tem que pensar assim, se eu colocar na mão de uma doida, vai dar ruim e ela vai me encher o saco. E vai piorar. E aí vai piorar, e aí vai falar mal do produto, vai falar mal que você... Aí você acaba que você também se prejudica. Então vocês também que trazem, que vêm com o produto pra gente, tem que pensar nisso também. Será que tá sendo? Será que vai ser bom? Será que a pessoa que eu vou colocar esse produto para ela trabalhar, ela vai trabalhar direito? Porque aí acaba que prejudicando vocês também em relação a tudo. A marca do produto que, não presta. Porque foi ruim. E às vezes a maquininha de trás aqui não tá prestando mesmo, né? Então... Isso mesmo, gente, que legal. A Vanessa falou ali, eu procuro dar uma consultoria no dia a dia para os salões, então tem problemas financeiros, de atendimento, a gente vai falando, e ultimamente eu tenho batido muito na tecla da internet. O Rian, que a Vanessa falou algumas vezes, é o mídia social da Vanessa. Meu mídia social. Que legal que a Vanessa está crescendo, entendeu essa necessidade, porque às vezes ela estava fazendo um cabelo, ela esquecia de tirar o antes, às vezes ela tirava o depois, ou às vezes ela postava, teve vezes dela postar até o antes e não não posso ter depois, é verdade. Então é legal a gente falar isso, ela tá entendendo e é o caminho. Eu também, para melhorar um pouco, eu fui buscar a Milena, que é a minha mídia social, e fez a diferença. E é isso que eu tenho mostrado para elas no dia a dia. Tenho tentado colocar ajuda lá no meu Instagram sobre dicas para vocês postarem tudo, porque se vocês estiverem bem, eu também sou bem. Então é essa a ideia sempre. Por isso que a Vanessa, graças a Deus, ela entendeu e tá com o Rian aí, tá saindo nos trabalhos. O Rian tá fazendo um bom trabalho. Tá saindo, ela já lançou o Espaço Krasnojan, né? Foi, Espaço Krasnojan. Antes era só o Instagram particular, agora tem do Espaço Krasnojan, isso é muito importante, muito legal. Eu gosto de ver essa evolução porque vai fazer a diferença muito. Faz muita diferença, isso é verdade. O que ela falou ali de consultoria, porque a gente bate muito papo sobre finanças, sobre tudo, então também estou aqui disponível para isso, para ajudar vocês no que eu puder. E de produtos, a minha proposta sempre foi, para mim pôr um produto em linha, eu tenho que conhecer ele muito bem, tenho que testar, tenho que experimentar. A Vanessa é uma pessoa que eu trago de vez em quando alguma coisa para ela brincar. Van, me fala aí o que você acha. Eu tenho uma ideia, mas eu não vou nem te falar, eu quero ouvir de você para ver se bate, a gente discute e vai embora. Então é esse o caminho, porque como ela falou, se eu ponho na mão de uma doida um negócio que é meio complicado, vira bagunça. Vai dar ruim e o meu investimento vai por água abaixo. Então a nossa ideia é que a gente ande junto, né? Que nem ela fala muito, a Van abraçou a Annabelle de uma forma que não tem como. É verdade. O Absolute, ela é apaixonada, a coloração Titanium Color também, e isso é muito legal, porque ela vem junto comigo e caminhando. Isso é muito importante e faz uma diferença pra gente. Com certeza, com certeza. Toda a diferença, né? Van, muito obrigado por abrir o coração, dividir sua trajetória com a gente. É incrível ver o quanto você conquistou com esforço, dedicação e paixão pelo que você faz, né? Com certeza a sua história vai inspirar muitas pessoas, muitos cabeleireiros, muitos profissionais que estão buscando um espaço no mercado de beleza. Como você falou, já são 30 anos de profissão, não é fácil, não é da noite pro dia. É uma dica, gente. É com calma, é um passinho. Todo dia vocês chegam lá. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado pela companhia e mais um episódio do Café com a Jax. Se curtiu o papo, compartilha com aquela amiga cabeleireira, com alguém que está começando ou com quem precisa de uma dose de motivação. Nos encontramos no próximo episódio. Um abraço e até lá.